Só dia 27, então tá bom. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós nesses instantes. Fique à vontade. Onde e como estão os meus entes queridos? Não é uma pergunta, né? Pode ser um comentário, alguma coisa. Onde e como estão os meus entes queridos? Todas as vezes que um ente querido nosso desencarna, ou seja, né, no verbete popular aí morre, surgem vários fenômenos na nossa vida aí, né? Então eu costumo dizer que quando você vai conversar sobre um parente já desencarnado e fica contando aquelas histórias gostosas, né? Lembra do vô, lembra da avó, lembra do tio, lembra da tia, do pai, da mãe? Toda aquela coisa que envolve aquele bate-papo. Isso é uma saudade positiva, porque nós gostamos de lembrar. Essa saudade significa vontade de ver de novo. E essa vontade de ver de novo, ela é maravilhosa, porque nós vamos nos ver de novo. Nós vamos ver no transcorrer, nós vamos nos ver de novo. Todos aqueles, ou todos nós, quando desencarnamos, nós vamos encontrar com todos que convivemos aqui na Terra e já nos antecederam lá, no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, lá. Onde será que é o mundo espiritual, né? Quem aqui trabalha mediunicamente, ou faz fluidoterapia, frequenta a casa? Quem frequenta a casa aqui mesmo, que estuda um pouquinho, alguma coisa? Nossa, tem 2 só. Todo mundo que estuda a doutrina espírita, sabe que o mundo espiritual e o mundo corporal interagem. Então eu estou no mundo corporal agora, eu sou um espírito que tem um perispírito e estou encarnado, tenho um corpo. Esse corpo está emprestado para mim aqui, né? Mas o interessante de tudo isso é que se um amigo espiritual que eu tenha, mentor, cada um gosta de chamar de nome, se ele estiver aqui do meu lado comigo, eu estou no mundo corporal e ele está no mundo espiritual. É assim que funciona. Então, às vezes, os nossos entes queridos estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos, mas nós vamos ver como é que funciona a coisa aí. Antes eu gosto de quebrar uma mística, porque a morte causa muita mística, não causa? Um dia eu estava num supermercado, andando assim no corredor, e tinha uma mãe com um menininho. Eu lembrei de mim, porque eu sempre fui uma criança superativa, continuo superativa, mas não tão criança. Então, no corredor do supermercado, uma menininha devia ter 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Eu sou ruim para calcular a idade até de criança. Então, a mãe estava assim, a prateleira assim, o menino ali, eu fui passar. A mãe olhou para o menininho e falou assim: um dia eu ainda mato você. E eu fui passando. Daí eu falei: com licença, ela falou toda. Eu falei: viu, é mentira dela, ela não vai matar você não. Daí ela olhou para mim e falou: é verdade. Eu falei: é verdade, mas a palavra tem poder, o pensamento também, né? Então eu lembrei porque eu dava muito mais trabalho para minha mãe do que aquele menino estava dando para ela. Eu tenho certeza disso absoluta, não tem? Então vamos lá. A morte é boa ou ruim? Todas as vezes que eu vou em algum velório, o pessoal fala: Wagner, você não quer fazer a prece? Se tivesse você chegando, qualquer um de nós, chegando num velório, alguém falasse: você frequenta o Sirico? Você não quer fazer uma prece para ele? Daí tem aqueles que, aqui, se chegar e falar: quem quer fazer uma prece agora aqui? Um olha para o outro, né? Ninguém gosta. Fazer prece não é conversar com o Pai? Deus conhece todos os meus pensamentos. Por que eu não quero fazer prece para ele então? Mas no velório, às vezes, é mais complicado, né? Então, todas as vezes que eu vou fazer, uma vez tocou o telefone, eu trabalhava naquela época, eu trabalho agora, mas mais sossegado. Eu estava trabalhando, tocou o telefone e me disseram assim: o pai do fulano faleceu, tal. Eu falei: eu vou sair 3 horas da tarde, nós vamos lá então. Daí fui. Cheguei lá e ele falou: Vagnão, obrigado por você ter vindo, estava esperando você. Você não faz uma prece para meu pai? Eu ia falar para ele: eu tenho vergonha. Pode falar um negócio desse? Olha, espírita gosta de palavra difícil. Chegando ante a urna mortuária, eu olho para o recém-desencarnado e digo: não dá para ir sem? Não é um negócio... Porque a morte foi criada uma mística para nós. Antigamente, se o cara não prestava, né, era julgado, o cara não era bom, o que fazia? Mandava matar, não é isso? Tanto que Jesus foi crucificado. Jesus não foi o único crucificado. Era moda. Era o castigo da época. Não tinha jeito, tinha que corrigir. Cruz, ou outros métodos, né? São situações que nós... Então, quando eu vou fazer uma palestra sobre morte, vocês vão observar que eu não levo ela nessa mística. Nem como sofrimento. Então,
nesse dia do velório do pai do meu amigo, cheguei e falei, boa tarde a todos. Ninguém me respondeu. Não sei porque a turma perde educação em velório. Um dia eu cheguei no velório de um amigo nosso, encontrei um amigo, falei, prazer revê-lo. Ele, pô, mas aqui? Não, prazer revê-lo em qualquer lugar. É que, né, falei, aqui é outra hora na conversa. Então ninguém me respondeu boa tarde. Eu falei, poxa, ninguém me respondeu boa tarde. Falei, vamos ver se eles vão responder a pergunta então. A morte é boa ou ruim? Eles ficaram que nem vocês, assim, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Porque foi vendido para nós uma ideia de que a morte é ruim. Se você pisar na mola, você vai morrer. Se você morrer, vai acontecer outra coisa, não é assim? É uma mística que foi criada sobre algo que, se eu entendo, Deus, perfeito, soberanamente justo e bom, perfeito em todas as suas ações, não pode deixar assim, como está mais ou menos no livro A Gênesis. Deus é perfeito, Deus não erra. A lei de Deus é perfeita. Ele vai dar para a sua melhor criatura, né, o ápice da sua criação, vamos dizer assim, que é o espírito, é o ser humano aqui na Terra, ele vai dar a morte como se fosse alguma coisa ruim. Quem que dá alguma coisa ruim para o filho aqui? Aqui nós não damos, e Deus que é perfeito ia dar. Então a morte só é ruim para aquele que não cumpriu com as suas responsabilidades na Terra. Então em velório para leigos, às vezes, né, a gente tem que falar para leigos. Então eu digo assim, você imagina um dia de verão, mas um calor intenso, e você com umas 4 ou 5 blusas de lã. Você desencarna, você tira uma, tira outra, tira outra. A hora que você fica sem nada, você entra embaixo de uma cachoeira. Essa é a sensação daquele que cumpriu todas as suas responsabilidades na Terra e chega no mundo espiritual. É um alívio, é uma delícia. Então Kardec, quando fez a codificação, ele traz essas informações. Está lá já, desde o dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então a morte é boa para aquele que cumpriu suas responsabilidades. Para aquele que não cumpriu, pode ser que seja ruim, mas as coisas vão. E a coisa é tão boa que Kardec diz assim, os espíritos que não estão mais encarnados, estão livres dos corpos, ele chama de espíritos livres, olha, livres. O que nos prende em muitas coisas aqui é o nosso corpo. O corpo limita. O corpo limita, eu não consigo enxergar o pensamento de vocês, porque o meu corpo limita. Vocês não enxergam o meu pensamento. Depois que nós desencarnarmos, nós vamos nos encontrar em alguns lugares aí e tal. Um olha para o outro e fala, nossa, isso aí que você pensava sobre de mim? Não, isso é o que eu penso mesmo. Porque depois que eu desencarnar, meu pensamento é palavra, eu não falo mais, eu só penso. Eu penso, os outros veem. Entendem meu pensamento. Capta, né? Não vamos entrar no detalhe de ondas. Então nós vamos encontrar aquele parente que a gente gosta, Pachu, né? Daí depois de desencarnar, ele fala, nossa, eu ia na sua casa, era isso aí que você pensava? Não, isso aí que eu penso ainda. Não tem como esconder. Não dá para esconder o pensamento. Por isso passou alguém muito mais informado do que a gente na Terra e disse, orai e vigiai. No orai a gente pede, no vigiar a gente vigia a vida dos outros. É muito mais confortável vigiar a vida dos outros do que a nossa. Faz mais de 2000 anos que nós estamos tentando aprender. Mas vamos lá. Bom ou mal? A diferença de bom ou mal. Às vezes a gente lê algumas coisas e não pensa na terminologia. A questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Todos nós, para chegarmos ao bem, haveremos de passar pelo crivo do mal? O Espírito da Verdade é bondoso, porque ele responde, crivo do mal não, da ignorância. Ele nos vê como ignorante, mas ignorante do quê? Ignorante das leis de Deus. Então, todas as vezes que nós criamos uma mística, ou nosso aumento, sobrepujamos esse mal, essa mística, é porque nós somos ignorantes das leis de Deus. Porque as leis de Deus são fantásticas, otimistas, maravilhosas, não tem nenhuma. O homem é que inseriu essa coisa de denegrir a lei de Deus e querer vender essa ideia para o povo. Nós passamos isso. Hoje, nós não somos mais, ou nós não temos mais os nossos direitos assambarcados. Toda a verdade que eu quiser conhecer hoje está à minha disposição. É só eu correr atrás. A não ser que eu não queira correr atrás. Antigamente não. As verdades ficavam, desde a época dos primeiros livros escritos, da primeira contextualização de religiosidade, com os Vedas, tinha 4 livros, Rig Veda, Tarva Veda, Upanishads e Brahmanes. Brahmanes era para o nível de sacerdócio, o top de linha. O resto era para o povão. Ou seja, há mais de 5.000 anos atrás já era escondido a verdade do povo. Hoje não é mais. Só não conhece a verdade quem não quer.
Então aqui, ó, que interessante, ó. As 5 fases do luto. Já coloquei em preto, porque assim, por que tem que ir vestido de preto em velório? Se eu for vestido de branco num velório, é falta de respeito ou não? Eu tenho que ficar com medo, né? Não tem medo, vai ser louco, o cara é louco. Será, por que tem que vai de preto? Ah, uma forma de respeito. Mas quem criou essa forma de respeito? Quando meu pai desencarnou ano passado, meu pai desencarnou em junho, dia 25 de junho, agora fez um ano que ele desencarnou. Eu estava de camiseta branca. No velório do meu pai fui de camiseta branca. Porque isso é místico? Porque é isso? Porque aquilo? Não. Eu gosto da roupa branca. Por que eu tenho que vestir preto? Então eu já substituí e revesti. As 5 fases do luto. Doutora Elizabeth Kübler-Ross é uma psiquiatra, né? Radicou-se nos Estados Unidos, ela é da Suíça, mas foi para os Estados Unidos. Ela já atendeu mais de 20 mil pessoas moribundas. O que significa? Ela já atendeu mais de 20 mil pessoas à beira da morte. Velhos, jovens, crianças. E ela escreve alguns livros. O que eu tirei dela aqui, eu tirei de um livro, né? O pessoal pode pesquisar. Eu estava pesquisando um livro dela agora. É assim: a morte, 2 pontos. Apenas um amanhecer. Ela não é espírita e nem religiosa, ela é cientista. A morte, apenas um amanhecer. Lá nesse livro ela diz assim: a morte não existe. Cientista falando. E ela fala uma outra coisa: o câncer é uma bênção. Olha que interessante. Uma psiquiatra falando. Nós espíritas entendemos que a dor é uma bênção. Quando eu estudo as doenças degenerativas baseadas no conhecimento da doutrina espírita, as doenças degenerativas servem para a nossa educação. Então, Alzheimer, câncer, mais algumas outras doenças degenerativas servem para a minha educação. Se eu tenho um câncer muito agressivo, um câncer violento, e esse câncer faz com que meu corpo morra, vá à falência, eu vou terminar o ciclo educativo no mundo espiritual. Se eu me curo aqui, eu terminei esse ciclo aqui. Não depende de quem está me coordenando a vida, depende da minha vida, da minha existência. Se eu terminar o ciclo educativo aqui, eu me curo. Mas às vezes não é essa a necessidade. A necessidade é terminar o ciclo. Então quando eu vou no médico, eu acho que é assim. Se você tem uma notícia boa para dar ou ruim, não interessa. Eu quero a notícia, eu quero que seja verdade. Outro dia eu fui no médico e saindo a secretária pegou os papéis para colocar umas etiquetas. Ela falou: passou com o doutor lá, tá tudo bem? Ele falou que eu não tenho nada. Não tenho fígado, não tenho rim, não tenho pâncreas, não tenho mais nada. Ela assustou, falei: viu, é brincadeira, eu tenho alguma coisa ainda. Então vamos lá. Negação e isolamento, as 5 fases do luto. A primeira é negação. Atende o telefone. O fulano desencarnou, morreu. Não, negação, eu não aceito. Eu recebi uma notícia de morte, eu não aceito. Daí tem aquela piadinha lá que teve num ambiente de trabalho, lá o cara faleceu, né, o corpo dele morreu, desencarnou, no ambiente de trabalho. Daí a turma falou: e agora para dar notícia para a viúva? Quem que vai dar notícia? O cara falou: vou lá e vou voltar com uma caixa de cerveja ainda. Você está louco, rapaz? Você vai ver. Mais tarde chegou ele com a caixa de cerveja. Tem que saber da notícia, né? Mas ele fez dessa forma. Diz que ele chegou, bateu, a mulher saiu e falou: você sabia que seu marido morreu? Ela falou: mentira. Falou: quer apostar? Uma caixa de cerveja? Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa fala: nossa, que coisa, é morte. Por quê? É morte, mas a morte é natural. É uma brincadeira. A professora Heloísa Pires, a gente faz toda terça-feira, uma terça-feira a professora Heloísa, outra semana Herculaninho, os 2 filhos do Herculano Pires. E eu tenho um conhecimento que essa mulher me deu, sua professora deve estar com uns 82 anos hoje. Então ela diz assim: não há depressão que resista ao trabalho no bem. Eu acho isso magnífico. Não há depressão que resista ao trabalho no bem. Só que eu não vou trabalhar no bem um dia. Eu venho aqui, tem 300 pizzas. Já sei, foi até que tinha 300 aqui, ó. Sou pesquisador. Eu venho aqui no sábado, monto 2 pizzas e falo: trabalhei no bem lá já. Como é que é? Vai sarar ou não vai? Não é assim. Não é? É trabalhar no bem durante um tempo. Então eu gosto de citar esse exemplo. E a professora Heloísa, ela gosta de citar um outro exemplo. Só que eu sou mais sério do que ela. Então diz que ela faz palestra em São Paulo. Todo dia estava conversando com ela. Ela falou: fui lá em Juiz de Fora fazer uma palestra. E lá eu falei. Ela falou assim: pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou espírita. Não tenho medo nenhum da morte. Muito menos pressa. Aprendi com o Wagner. Ela fala: eu não tenho medo nenhum, mas também não tenho pressa. Eu sei para que serve essa vida aqui, essa existência. A segunda das fases, a segunda fase é a raiva. A raiva é a ira.
Sentir raiva é normal. Sentir raiva é tranquilo. A raiva pode salvar a minha vida, pode salvar a vida de um ente querido, pode salvar a vida do meu filho. Eu li uma reportagem uma vez que a mulher arrancou a porta do carro dela para salvar o filho dela no acidente. Se não fosse a raiva, essa mulher não tinha arrancado a porta do carro. Arrancou a porta do carro. E tantas outras pessoas foram salvas graças à raiva. A raiva não é boa nem é ruim. O que eu faço com a raiva é que vai ser bom ou vai ser ruim. Eu sei porque eu tenho um tema de palestra que eu já faz alguns anos que eu não faço ela, mas o tema é assim: como transformar a raiva em perdão. Isso nos causa ira. A terceira fase é barganha, negociação. Eu vou negociar com Deus. Você já viu tem gente que quando chega no velório, chega perto daquele que está desencarnado, chega, olha assim, primeira coisa que olha na barriga para ver se mexe. Um dia perguntaram para mim: Wagner, se você estiver lá no caixão desencarnado, e o pessoal passando, e você está preso no corpo ainda, você gostaria de ouvir alguma coisa? Eu gostaria o quê? Está respirando. Não é assim que a gente pensa? Mas não é assim que acontece. Pode reparar, nessa condição aqui da barganha e negociação, começa a mudar as coisas. Ó. Depressão e tristeza, e depois aceitação. Alguém atende o telefone sabendo que alguém desencarnou e já aceitou? Se for um ente querido que passou por um quadro de doença, eu não estou vivendo as 5 fases do luto pós a morte do corpo. 5 fases do luto não é só para a morte. A doutora criou isso aqui para aqueles que estavam doentes, prestes a morrer, a terem seus corpos mortos. Mas ela descobriu que isso assim serve para a família, serve para todos nós. Então, eu perdi meu emprego, eu vou passar por essas 5 fases do luto. Me separei do fulano, me separei da fulana, minha mulher foi embora, meu marido foi embora. Eu vou passar por essas 5 fases. Meu filho foi estudar no exterior, eu vou passar por essas 5 fases. E aí vai. Nós vamos passar pelas fases do luto, que tem algumas coisas que nós criamos como crendices. Premissa básica para ser espírita: não crer em milagres, mas sim fenômenos explicáveis cientificamente. Então as curas que Jesus fazia são explicadas no livro A Gênese. A gente pesquisa, no capítulo 14 do livro A Gênese, quando eu estudo fluidos, eu vou ver como que acontecem essas curas, por que elas são possíveis. Então não são milagres. Agora, a premissa básica para ser feliz: não acreditar em música sertaneja. Se você for embora da minha vida, eu morro, meu coração sai pela boca, eu não vivo. É mentira. É uma mística que se criou. Tem gente que se for embora da vida da gente, é favor que faz. Mas nós gostamos mais da mística do que da verdade. Aqui é só pesquisar, dá até para pesquisar na internet, não precisa nem comprar o livro. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, 597 anos antes de Cristo. 597 anos antes de Cristo. O ímpio somos nós, né? Que cometemos um errinho de vez em quando, assim, né? Falando de vocês, de mim é erro toda hora. Eu quero que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Nós, quando o nosso corpo morrer, é o corpo que morre. Nós, espíritos, não morremos. Essa é a grande notícia. Nós, espíritos, não vamos morrer, só que com detalhe: nunca mais. Nós não somos eternos porque surgimos um dia, mas somos imortais. Nós somos espíritos imortais. O sonho do homem é fazer com que o corpo seja imortal, talvez por um fenômeno de similaridade de pensamento, porque na convicção espiritual que nós temos, nós sabemos que nós, espíritos, não vamos morrer nunca mais. Então tem gente que não quer que o corpo morra. Mas olha que interessante: se o meu corpo morrer, daqui a algum tempo eu volto para a Terra. Alguns estudos que nós fizemos em probabilidade, o espírito fica na média, entre 150 e 200 anos desencarnado para depois voltar a reencarnar. Na média. Poxa, mas por que fica tanto tempo? Você tem que esperar os parentes, os amigos chegar para conviver, depois decidir, né? Falar: não, você foi um pai ruim, agora você vai ser meu filho, você vai ver só. Vamos, né? Uma brincadeira, isso não levem como verdade. Mas nós temos que nos reencontrar, viver espiritualmente, para depois traçar as novas metas. 150, 200 anos. E, olha que detalhe, a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar os deveres que nos são impostos, e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 7.
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, um espírito amigo. Então, se um problema acomete a minha individualidade hoje, eu converso com vocês e falo, poxa, velho, alguém que me conhece fala, poxa, Wagner, mas a sua vida teve muito mais benesse do que sofrimento. Só que na hora de sofrer, a coisa é complicada. Quando nós vamos ao médico, hoje, nós vamos ao médico. O que eu quero? Eu quero a cura ou quero me livrar da dor? Boa pergunta, né? Todo mundo que vai no médico, eu quero me curar ou quero alívio para a dor? Mais de 90% de nós, quando vamos ao médico, nós queremos alívio para a dor. Nós não queremos a cura, até porque não sabemos o que tem de vez em quando. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, desde 1945, com o final da Segunda Grande Guerra, em 1946, já estava toda distribuída a Carta Magna da Saúde. O que é a saúde? Perfeito estado de harmonia psicológica, emocional e física. Isso é saúde para a Organização Mundial da Saúde. Chico Xavier, por psicografia de Emmanuel, ele diz que saúde é o perfeito estado de harmonia da alma. Harmonia em todos os aspectos. Mas harmonia com quem? Harmonia com as leis de Deus. Harmonia, a lei de Deus é verdade. Então, eu tive um exemplo. Eu disse que meu pai desencarnou em junho do ano passado. Eu fui pernoitar com ele na casa dele, antes dele ser internado. Eu estava lá, eu coloquei uma cama perto de onde, uma outra cama perto de onde ele dormia e tal. Daí era 1h pouco da manhã. Wagner, falei, oi pai, tá dormindo? Eu falei, não, eu venho pernoitar, não venho dormir com o senhor. Ele falou, então tá bom, vamos conversar um pouco? Eu falei, vamos, quer que acenda a luz? Acenda. Falei, tá bom. Ele estava sofrendo bastante, gente. Estava com sono, estava sofrendo bem. Ele falou, vou falar uma coisa para você, mas vou falar a verdade. Eu falei, então fale, pai. Eu não quero reencarnar mais. Eu falei, nossa, eu gostei dessa sua notícia. Gostou? Eu falei, gostei, porque não é o senhor que manda. Ninguém vai dizer, eu não quero mais reencarnar. Está cheio de gente reclamando da vida aí porque não queria reencarnar. Mas é necessário reencarnar. Daí expliquei para ele, falei, pai, é que a gente, quando está aqui na Terra, a gente passou pelo esquecimento. Então a gente não lembra das vidas passadas. Quando a gente desencarna, a gente começa a lembrar das vidas passadas. Daí vem um espírito amigo, a gente fala, viu, tem uns negócios na minha cabeça, acho que não é verdade, viu? Esse cara que eu estou vendo aí não sou eu. Fala, não, olha ali, ó. Os espíritos vão mostrar. O que está no meu pensamento começa a aparecer como se fosse uma tela dessa. Então começa a aparecer daquele dia para trás. Todas as minhas vidas vão aparecer ali. Mas segundo o que os espíritos puros, mais evoluídos dizem, em comparação análoga, se fosse um filme na Globo, por exemplo, no primeiro plim-plim eu falo, pode parar o filme que isso aí sou eu mesmo. Dá o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. E quando a gente começar a lembrar da vida passada e tal, ele falou, então Wagner, mas se eu estou aqui, está ruim. Eu chego lá, acontece isso, eu estou ruim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, melhorar. Tem que melhorar. É a lei de Deus. Eu falei, não estou falando para o senhor que eu estou melhorando, mas eu tenho que melhorar. Nossa, eu falei, e outra, não quer dizer que lá está ruim. O problema que reencarnar é a única maneira que o espírito tem de esquecer-se dos crimes cometidos em vidas passadas. A única. Então desencarnou, eu vou ter um tipo de sofrimento, que é um sofrimento pior do que as dores que eu tenho, as dores físicas. Chama-se dor moral. 24 horas por dia aquela dor me cobrando, das falhas que eu tive. Daí eu peço, papai do céu, deixa eu reencarnar de novo. Porque reencarnando eu esqueço dos crimes cometidos e vou tentar reacertar. Daí falei, mas peraí papai, vamos... Fui lá, peguei o evangelho, o texto da paciência. Lembra o texto da paciência? Eu li umas 800 vezes para ele. Eu pegava o texto e falei, pai, isso aqui é para mim, não é para o senhor. Ó, sobre a paciência. É um texto curto, mas vale a pena conhecer. Introdução de O Livro dos Espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. O mundo espiritual é onde nós surgimos. De vez em quando a gente reencarna para que possa acelerar o processo da evolução. Acelerar e melhorar, facilitar. É um presente de Deus. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita, ou o mundo espiritual. O que o Espiritismo faz, o Espiritismo não criou nem inventou nada. Se o Espiritismo tem uma conotação de ciência, a ciência só desvenda o que já existe. A ciência não inventa, desvenda. A alma é um espírito encarnado, e o corpo é apenas seu invólucro.
Esse corpo aqui, eu tenho que valorizar, tenho que cuidar. Ele é muito importante para mim. Para quê? Para que eu, espírito, obtenha meu sucesso. Na introdução do livro dos Espíritos, de novo, o espírito em seu regresso ao mundo dos espíritos, quando a gente volta para o mundo espiritual, olha que legal, reencontra todos que conheceu na Terra, até a sogra. Eu tenho que falar assim, porque tem gente que fala, não quero encontrar minha sogra nunca. Não sei. Vá. Se você não suportar sua sogra aqui, vai encontrar no mundo espiritual. Vai que ela vem de sua mãe depois, já pensou? É melhor se acertar aqui. Lembra que Jesus dizia? Melhor reconciliar-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele. Porque no mundo espiritual é difícil de acertar as coisas às vezes. Todas as suas existências se delineiam em sua memória. Ou seja, tudo que eu já vivi nesta e em todas as outras vidas começam a reaparecer na minha mente. Daí eu vou... Lembra aquele dia que eu tive aquela doença, aquela dor? Lembro. Aquilo foi uma bênção. Eu vou ver lá depois. Aqui eu não entendo como bênção, porque dói. Por isso que eu vou no médico e não quero a cura. Se eu quisesse a cura, eu vinha no centro espírita estudar. Tem cura no centro espírita? Tem. Hoje tem cura aqui, não tem? Nós estamos aqui. Tem gente que vai sair curado de alguma coisa que nem sabia que tinha. Então eu me curo nas palestras, eu me curo no estudo, eu me curo na atividade da fraternidade, na atividade da caridade. E já vão, o que é caridade? Qual é a verdadeira caridade que está no livro dos Espíritos? Benevolência para com quem necessita, né? Indulgência para com todos e perdão das ofensas. Não é só doar alguma coisa, não. Com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Eu vou ver todas as minhas vidas passadas, tudo que eu fiz, com a recordação de todo o bem e todo o mal que eu fiz. Daí eu vou aprender. Lá desencarnado, eu vou aprender uma coisa que eu já devia saber aqui. Todo o mal que acontece em mim aqui, quando eu estou encarnado, ninguém fornece o mal para mim. Ninguém empurra o mal para mim. Fala, ó, esse mal é seu. O mal que acontece na minha vida, sou eu atraindo magneticamente o mal que eu construí em vidas passadas. Eu atraio o mal que eu construí. Então ninguém faz mal para mim. Poxa, mas e a bala perdida? Não tem bala perdida. Vamos explicar isso aí numa frase só, para a gente poder estudar depois. Vamos explicar numa frase. Na Terra existem muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Então não tem bala perdida. Não tem essa fatalidade, do jeito que fala, tem algumas fatalidades, mas na Terra existem muita injustiça, mas não existe injustiçado. Na introdução ainda, isso aqui são os princípios. Na erraticidade, a erraticidade é um estado que o espírito está. Quando eu desencarnar, ou seja, meu corpo morrer, eu vou para o mundo espiritual, na erraticidade. O que é a erraticidade? É o período que eu fico entre uma encarnação e outra. Se eu for um espírito jóia aqui, que eu não preciso reencarnar nunca mais, daí não é erraticidade, daí é só mundo espiritual. Se tiver alguém aqui que não precisa mais reencarnar, pode ir embora para o seu planeta. Volta ao mundo dos espíritos, reinício de uma nova existência material. Então aquele que está desencarnado, o meu ente querido que está lá, né? Eu imagino que ele está no caixão, mas ele não está no caixão, não é isso? O meu ente querido que desencarna, ele já começou a próxima reencarnação, naquele momento que o corpo deu o seu último suspiro. Já começou a nova reencarnação. Daí ele vai passar por uma lei que nós já passamos várias vezes e nos esquecemos. Que é a lei que foi trazida pelo Cristo como exemplo do filho pródigo. O filho pródigo brigou com o pai, não é isso? Foi embora, gastou todo o dinheiro que o pai deu, depois voltou para o pai. Nós vamos fazer isso depois que a gente desencarnar, nós vamos começar a lembrar de tudo, lembra? Ver todo o bem e todo o mal que fez. Daí nós vamos passar por essa lei. Essa lei tem 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Eu me arrependo do que fiz, vou escolher algumas expiações para a próxima reencarnação e vou reparar. O que é reparar? O que eu posso fazer para reparar? Segunda-feira aguenta um cara que nem eu fazendo palestra. Já é uma reparação. Ou expiação, né? Após o lapso de tempo mais ou menos longo, o reinício, o futuro reencarne vai acontecer num tempo mais ou menos longo. O que determina que seja mais ou menos longo? O que determina que esse tempo seja mais ou menos longo? A minha condição de necessidade. Tem espírito que tem que reencarnar rapidamente. Outros demoram. Eu conversei com um espírito no trabalho mediúnico uma vez, foi o quadro de obsessão mais longo que eu vivenciei até hoje. Ele estava perseguindo alguém que estava encarnado aqui e disse, eu encontrei de novo, a terceira encarnação que eu encontro. Olha, é pior que sogra. A terceira
A terceira vez que eu encontro ele. E começou a falar, comecei a conversar com ele. Eu falei, vamos começar a fazer as contas? Você lembra do que era o poder na época que você estava lá? Ele estava reclamando que o que estava aqui agora tirou a vida dele lá no passado. Daí fomos fazendo os cálculos, eu e o Espírito conversando. Eu falei, por tudo que você me diz agora, esse aí já viveu 3 vidas, não é mais o mesmo que tirou sua vida aquela lá. Você que está na mesma vida, você que está na mesma situação. Agora, como você está ruim de cálculo, eu vou falar para você, você está aproximadamente 830 anos correndo atrás dele. 830 anos. Isso é uma obsessão que pode ser considerada grave. Né? Daí eu disse, se você trouxe um ensinamento para mim agora, esse negócio de morte, vida, foi muito legal. Ele falou, por quê? Eu falei, porque os espíritos dizem assim, no mundo espiritual, 1 segundo pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser 1 segundo. Você está vivendo um dia só, o dia que ele tirou a sua vida, há 830 anos atrás. E ele já viveu 830 anos em 3 vidas diferentes. Por isso o tal do perdão, quando Jesus disse, perdoai os vossos inimigos, não é para ser bonzinho, não. É para livrar a nossa cara. Se eu perdoo, eu estou me libertando, não estou libertando ninguém, não. Eu estou. E perdoar não é conviver. Perdoar é não se vingar. Se eu não quero me vingar, eu comecei a perdoar. Progressão infinita dos espíritos. Todos nós progredimos sem cessar. Os espíritos progridem, os mundos progridem pela lei de progressão ou evolução. Tudo que é criado por Deus evolui. Os seres, as coisas e os mundos. Então, no caso da progressão dos espíritos, primeira questão do livro dos espíritos, o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Quando nós somos espíritos e surgimos como individualidades simples e ignorantes, nós partimos da causa primeira e vamos rumo à inteligência suprema. Nós estamos voltando, igual o filho pródigo, nós estamos voltando para a casa do Pai. Porque em algum lugar nós nos desviamos. Eu sei que aqui só tem gente honesta, trabalhadora, que faz tudo certo, né? Não sabe nem por que está na Terra, tal, toda aquela coisa. Muitas encarnações, muitas existências, na Terra ou em outros mundos. Vocês viram que o pessoal aí, antigamente era só a NASA, né? Agora todo mundo viaja para o espaço, todo mundo está procurando vida. Esses dias eu vi uma imagem, encontraram água lá não sei na onde. O que adianta encontrar água em outro planeta e não cuidar da que tem aqui? Se eu não cuidar bem, eu for o responsável por uma grande desgraça na água do planeta Terra, nem a água eu vou beber mais aqui, vou para outro lugar. Pode ser que outro lugar não tem água. Já existem muitos espíritos que hoje, na atualidade, estão desencarnando e já não vão reencarnar mais na Terra. Ele desencarna, chega no mundo espiritual, olha para os espíritos que estão lá recepcionando ele, o espírito fala, entende sinal? Vai embora da Terra, não cabe mais. A Terra vai ficar para aqueles que querem se regenerar. Quem não quer se regenerar, vai receber um convite, né? Um sinal. Onde estarão nossos entes queridos? Agora é uma pergunta. Eu não vou responder ainda. Se tudo isso aqui que eu estou vendo, onde é que está o meu ente querido? Onde estão os meus... Não vou responder ainda. Nós que vamos responder. O livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, capítulo 1, o futuro e o nada. O futuro e o nada. O homem tem instintivamente crença no futuro. Todo mundo tem medo da morte, não tem? A maior parte das pessoas tem medo da morte. Por que eu tenho medo da morte? Porque eu sei que o nada não existe. Então eu tenho uma crença no futuro. Tem gente que não é espírita e fala em outra vida. Como é que pode isso aí? Tem gente que não é espírita e fala em espírito. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado a nós. O conhecimento é do espírito, não é do corpo. Espiritismo, lógica do raciocínio. Eu preciso pensar. Espiritismo traz oportunidade para a gente pensar, discutir. O melhor ainda é contextualizar. Conversar. Gostei quando teve lá que tem, né, tá estudando o livro dos médiuns, a conversar sobre. Maravilhoso. Nós começamos um curso semana retrasada no Centro Espírita Leonor, lá, de médiuns. Sabe quantas pessoas tem lá? 105. 105 pessoas querendo saber sobre mediunidade. Fiquei muito feliz com isso. Vamos ver quantos termina. Né? A unificação, destino, futuro e aproximação de diferentes cultos. O que é unificação? Do conhecimento. Destino futuro, conhecimento do destino futuro. E aproximação de diferentes cultos. Hoje em dia nós vemos muitas religiões falarem de espírito como não falavam antigamente. Ah, depois que morre sobra o espírito. Tem religião que não falava isso, agora fala. Por quê? Porque conforme nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, a verdadeira evolução do espírito, segundo está no livro dos Espíritos, é a evolução intelecto-moral.
Então todos nós estamos evoluindo. Então tem muita gente entendendo sobre essa questão da unificação dos conhecimentos. Por que tem que ter unificação? Tem que ter, não. Conforme eu vou evoluindo, eu vou entendendo melhor a Deus. Entendendo melhor a Deus, de que forma eu entendo melhor a Deus? Entendendo melhor as suas leis. Na Revista Espírita de novembro de 1864, Kardec foi fazer uma palestra em Bruxelas, e lá ele disse assim: as leis de Deus são para conhecer, estudar e aceitar. Não está falando de religião, de espírita, nada, a lei de Deus. Todo espiritualista, todo religioso gosta de tentar entender a lei de Deus, né? Mas, quando desencarna um parente e fala: pô, senhor, estava na hora. Ou seja, eu estou conhecendo a lei de Deus, estou estudando mais ou menos e aceitando nada. Eu estou questionando Deus sobre alguma coisa que acontece. Se eu questiono, é porque eu não entendi. Eu questiono a Deus. E o nosso sonho, o sonho do ser humano, é a presunção da perfeição. Tem alguém que trabalha na área de direito aqui? Então sabe da presunção da inocência, né? O que é presunção da inocência? Se nós formos numa penitenciária agora e conversar com 90% dos presos, eles vão dizer que são inocentes. Presunção da inocência. É a mesma coisa nós com a relação de Deus. Nós temos a presunção da perfeição, que eu quero corrigir Deus. Pô, o senhor vai levar meu filho agora? Vai levar meu pai agora? Vai levar minha mãe agora? Eu estou discutindo com Deus sobre a lei dele. Todos nós não entendemos que Deus é perfeito? Por que eu questiono a lei dele? Porque eu acho que eu sou perfeito. Eu acho que eu sou melhor do que ele. A diferença é que Deus não tem nem orgulho nem egoísmo, eu tenho. Livro Céu e Inferno, Allan Kardec, capítulo 2, o medo da morte. Agora sim, existem 5 medos básicos segundo a psicologia. A psicologia diz que o primeiro medo básico que todo mundo tem é medo da morte. O segundo é medo da doença. O terceiro é medo da velhice. Até porque doença e velhice, né, começa a chegar perto da morte. A gente imagina assim na cabeça da gente. O terceiro é medo da crítica. E o quarto é medo da miséria. Esses 5 medos todos nós temos. Tanto é que se eu sou criticado, eu brigo, né? Se alguém critica, quando sai crítica na família, um criticando o outro, sai briga. Por quê? Porque eu não gosto de ser criticado. Tenho medo da crítica. E tenho medo de tudo isso aí. O homem, qualquer grau ou escala, ele tem medo da morte. Algum medinho tem. Eu, por exemplo, não tenho medo, mas não tenho pressa. Então a desculpa que eu tenho para falar que o meu medo, mas é menor, é falar que não tenho pressa. Sentimento inato do futuro. Todos nós temos. Daqui a pouco nós vamos ver um negócio bem interessante. Intuição de que a morte não é a última etapa. Todos nós temos. Isso independente de conhecimento, de religião, de ciência, seja lá o que for. Em mim tem alguma coisa que diz que a morte não é a última etapa. Tanto que surgiram aí todos os estudos que nós já vimos. Aqueles de quem temos saudade não terão partido para sempre. Não terão partido para sempre. Nós vamos nos encontrar, podemos viver outras vidas juntos e aí sucessivamente. Agora sim, medo da morte, instinto de sobrevivência. Se eu não tiver medo nenhum, eu preciso ser muito inteligente para controlar isso aqui, instinto de sobrevivência. Eu quero viver, eu quero sobreviver. Não é isso? Segundo alguns espíritos dizem, o único crime perante a lei de Deus que nós podemos cometer e considerar que é inafiançável, não tem acordo, vai ter que expurgar o mal que fez, é suicídio. Suicídio é um crime inafiançável. Porque eu virei as costas ao maior presente que foi me dado. Né? Lidar com a minha própria vida. Eu não estou questionando, não estou comentando. Se alguém ligar para mim e falar, fulano desencarnou, Wagner. Fulano passa, assim, sabe? Tá bom, vamos ver o que tem que fazer, vamos, né? Toda essa coisa. Não me choca. A notícia de morte não me choca. Pode ser de um ente muito querido, de alguém distante, mas a morte não me choca, porque eu estudo como fenômeno natural. Mas quando alguém me diz, Wagner, fiquei sabendo que o filho do fulano, cometeu suicídio. Aí me choca. Aí onde eu estiver, eu quero o nome completo, porque eu quero fazer vibração. Quero fazer uma prece. Porque o suicídio é uma coisa muito, muito grave na nossa vida. Nós temos que ajudar os suicidas. Até porque nós não sabemos se fomos um. E todo suicida é reincidente. Alguém já leu o livro de Dona Ivone do Amaral Pereira aqui? Dona Ivone do Amaral Pereira trouxe 3 livros, né? Sobre suicídio. Porque foi um espírito suicida e reincidente. Cometeu suicídio numa vida, depois na outra cometeu de novo. Então ela sabe exatamente o que eu passo
que nós vamos passar depois. Então, se eu tenho o maior problema do universo agora, se eu cometer suicídio, no mínimo é o dobro. O problema, no mínimo, é o dobro. Por isso, eu fico chocado. Às vezes eu falo, poxa, se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com quem cometeu suicídio, não dá essa vontade? Se eu tivesse tido a oportunidade de conversar, né? Se eu passar aqui, na Terra, fazendo palestra, sendo o que for, e conseguir impedir um suicídio, eu já cumpri uma boa parte daquilo que eu prometi para reencarnar. Primitivismo, vaga intuição. Lá no primitivismo, nós tínhamos uma vaga intuição sobre o instinto de sobrevivência. Tanto é que os nossos antepassados falam de uma outra maneira sobre isso aqui, mas tinha uma vaga intuição. Depois, uma simples esperança, a morte se transformou em esperança. Mais tarde, certeza ainda limitada por um secreto apego à vida corpórea. Quando eu estiver bem evoluído, eu tenho uma certa condição de limitação ante a verdade por um secreto apego à vida corpórea. Se a vida estiver boa, eu estou apegado na vida, não é isso? O receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura. Então, no livro dos Médiuns, nós vemos que a finalidade essencial do espiritismo e da mediunidade é fazer com que os espíritos desencarnados tragam a notícia do mundo espiritual para nós. Porque quanto mais eu souber do mundo para onde eu vou, mais eu valorizo o mundo onde eu estou. Esse é o papel da revelação, segundo está no livro dos Médiuns. Vocês que estão estudando o livro dos Médiuns sabem o que eu estou falando. Aí tem essa questão da valorização da vida. Nós temos o CVV, por exemplo, né? Centro de Valorização da Vida. Era legal se pudesse ser feita uma estatística de quantas vidas foram salvas no transcorrer de um ano, né? Eu conheço pessoas que trabalham no CVV há mais de 30 anos. Sabe como é que surgiu o CVV? Da ignorância da população. Então, na Inglaterra, um sacerdote no entorno da sua paróquia, um dia ele ficou sabendo que uma menina de 12, 13 anos tirou a sua vida. Cometeu suicídio. Ele foi pesquisar. Ela cometeu suicídio na sua menarca. A menarca é o primeiro ciclo menstrual de uma mulher. Ela não sabia o que estava acontecendo, pensou que estava morrendo e cometeu suicídio. Ele falou, impossível. Uma ignorância, um povo com uma ignorância desse tamanho. Então ele montou um grupo de estudo, um grupo lá, para ir orientando as pessoas em favor da vida. Foi ali que surgiu o Centro de Valorização da Vida. Neste momento que nós estamos falando aqui, sobre morte, sobre tudo isso, dá para fazer o cálculo se quiser. A hora que eu comecei até agora, quantas pessoas cometeram suicídio? A cada 49 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. É grave, gravíssimo. É gravíssimo. No Brasil, 39 por dia. Já pensaram? Quase 40 pessoas por dia tiram sua vida no Brasil. É gravíssimo. Mais grave ainda, os suicídios estão sendo cometidos cada vez uns mais novos. Hoje nós temos suicidas de 9, 10, 11 anos. Alguma coisa está acontecendo. Então, a obrigação nossa, de espiritualistas, seja lá o que for, mas principalmente nós espíritas, é esclarecer sobre tudo isso. A morte é um fenômeno natural, mas o suicídio é complicado. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura, atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu adiantamento material e espiritual. O que nós estamos vivendo aqui é necessário para o nosso adiantamento material e espiritual. Um por consequência do outro. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo 2, O Medo da Morte. O que ele quer dizer com essa frase? Se eu estudar a morte de uma forma muito profunda, desde o Livro dos Espíritos, eu vou começar a achar que a morte é atraente. E realmente a morte, ela não é uma coisa ruim. Mas também não é boa, dependendo da minha vida. Se eu cumprir todas as minhas responsabilidades, a morte vai ser excelente. Se eu não cumprir, a morte vai ser complicada. Nós temos um grande exemplo sobre isso, essa proximidade do mundo material com o mundo espiritual, essa questão da morte e vida. Quando Jesus, preso ao madeiro infamante, crucificado, sofrendo, né? Nós não temos nem ideia do que sejam as dores de alguém que esteja crucificado. Se a gente for narrar, desde os historiadores até hoje, quais são as dores que a crucificação causa no indivíduo, a maior parte de nós aqui, se fosse crucificado, desencarnaria na metade do tempo que Jesus levou para desencarnar.
pelas dores que sofre. E Jesus sofrendo as dores, daqui a pouco alguém do seu lado, de nome Dimas, alguém sabe, né? Senhor, eu reconheço, tu és Messias, o Filho de Deus, e peço perdão por tudo que fiz. Olha, Jesus lá, sofrendo todas as dores, disse, ficai tranquilo, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Isso é uma das maiores provas da continuidade da vida espiritual, e de que nós podemos renovar, transformar, modificar, baseado somente numa coisa, na nossa vontade. Para que eu possa motivar a minha vontade, eu tenho que ter entendimento. Eu lembro bem que, algum tempo antes de Chico Xavier desencarnar, foram lá fazer uma entrevista com ele. Estava na beira da entrada do terceiro milênio. Daí perguntaram, Chico, você como médium brasileiro, toda aquela coisa, qual vai ser o remédio do terceiro milênio? O que vai surgir como o melhor remédio do terceiro milênio? E Chico respondeu, o esclarecimento. O esclarecimento é o remédio do terceiro milênio. Porquanto, quanto mais esclarecido, mais sólido. Quanto mais esclarecido, mais liberdade de pensamento eu tenho. Quanto mais liberdade de pensamento esclarecido, mais liberdade de consciência. Então eu vou atuar no mundo em que vivo, seja ele material ou espiritual, vou atuar num fenômeno que está no capítulo 6 do livro A Gênese, trazido por Galileu. Eu vou entender verdadeiramente a lei da interdependência. Tanto no micro quanto no macrocosmos existe a lei da interdependência. Um elétron depende do outro num único átomo para que tudo trabalhe em harmonia nesse átomo. Nas galáxias, um planeta depende do outro para que tudo esteja e orbite num processo chamado harmonia. Então as criações de Deus, elas são criadas em ritmo e harmonia. Por que ritmo? Porque tem movimento. Tudo tem movimento. E a harmonia? A harmonia porque nós temos notícia de um planeta batendo no outro, se chocando toda hora. Se houver um choque, é absolutamente necessário. Então um dia eu estava no programa da Boa Nova, lá alguém mandou uma pergunta lá. Ai, Wagner, por que os planetas não se chocam um com o outro? É fácil de responder. Porque os planetas não têm nem orgulho, nem egoísmo. Nós sofremos os choques. E entre choques entre nós aqui, porque temos orgulho e temos egoísmo. Estou falando de mim. Sei que o resto aqui é tudo espírito puro. Né? Mas essa questão do orgulho e do egoísmo faz com que o meu pensamento me afaste de determinadas situações. Ah, pensamento? O que será que é pensamento, não? Pensamento é atributo essencial do espírito. O pensamento é atributo do espírito. Então, onde e como estão os meus entes queridos? Se eu fizer uma prece sincera, eu vou sentir como está o meu ente querido que já desencarnou. Agora, onde ele está, todo mundo gostaria, né? Que CEP será, né? Onde é que está? Porque nós queremos o ente querido, o endereço. Nós queremos uma localidade. E nós nos esquecemos que nós, espíritos, só sabemos fazer uma coisa na vida. Nós só sabemos pensar. O resto é exteriorização e ou manifestação do nosso pensamento. E a minha vontade está correlacionada a mim mesmo, espírito, e ao meu pensamento. Se eu penso e tenho vontade, desenvolvo aquilo que se chama força de vontade. Então, quando eu vou conversar com o meu ente querido, que já desencarnou, eu converso como se ele estivesse ou como se ele está vivo. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, o meu ente querido está vivo. E continuará vivo. Quando reencarnar, continuará vivo. A notícia, que é uma desgraceira esse negócio da morte, nós devemos eliminar da nossa vida. Então, às vezes, está lá o vozinho, 102 anos, está na UTI. Todo mundo vai fazer uma vibração no centro para o vô agora. O vô está lá na UTI, 102 anos, todo mundo imagina o vô com um tubão na boca. Né? Ninguém imagina o vô livre. Ninguém imagina o vô bom, saudável. Todo imagina com o tubão na boca lá. Ninguém imagina, porque nós somos negativistas.
Nós temos que ser otimistas. Se o avô está com 102, está entubado, se perante a lei de Deus for necessário que ele se recupere no corpo, o corpo se recupere, haverá de se recuperar. Se não, ele estará no mundo dos livres, dos espíritos livres. Espírito que desencarna. Agora, se for um parente nosso, tem muito dinheiro para deixar para a gente, né? E tiver hospitalizado, a gente vibra e faz prece para ele desencarnar logo, para o dinheiro vir logo para mim. Né? Vocês dão risada, mas vamos pensar bem se não é verdade isso aí, né? Todo mundo quer uma prova mediúnica. Quem aqui atua em atividade mediúnica? Dialogador, médium, fluidoterapeuta, sei lá, seja o que for. Quem trabalha? Só fazer um gesto. Você já quis prova da mediunidade? Quis? Quem mais? Nunca quis? Você está trabalhando mediunicamente e não quer prova ou está fazendo o que lá? Não é isso? As maiores provas da mediunidade estão nas pequenas coisas e não nos grandes fenômenos. O grande fenômeno é conhecer, esclarecer-se. Então, quando eu tinha 27 anos de idade, alguns meses atrás, cerca de 300 meses, né? Tinha 27 anos, tinha um amigo lá, eu tenho esse amigo, que desencarnou com 27 anos. Mas eu já era espírita, conhecia um pouco do espiritismo e tal, toda aquela coisa. E foi uma correria danada no transcorrer. Aliás, ele morava numa travessa da avenida que começa depois da praça, lá, ele morava numa travessa. Então, foi uma correria danada. Era no mês de junho, estava frio, estava a noite fria, acredito. Daí eu vi lá na Alfebas, os pit stop, né? Fica os pit stops ali, tudo tal. Olhei e vi o caixão dele sozinho. Eu falei, agora eu vou fazer uma prece para meu amigo, que de dia não deu, corria com a família e fazia isso pro papá. Fui lá. Como o espírita gosta de palavras difíceis, chegando ante a urna mortuária. Vocês já viram como é que as pessoas se comportam em velório? Primeiro chegou inconformado. Ele olha para o defunto, assim, está lá a família, os amigos, ele olha para o defunto e vai. Mais tarde vem o conformado. Não muda muito o conformado. Não muda muito. As pessoas não sabem agir no velório, não sabem o que faz no velório. A pessoa não sabe. Se informe. Né? Se a pessoa, o ente querido, o parente de quem está desencarnado ou desencarnando, não quer conversa, você não conversa. Você está lá para respeitar a coisa, né? Mas tudo bem. Estava eu e ele sozinho. Olhei no caixão e falei, ô chegado. Chamei ele pelo apelido. Não vou falar, né? Chamei ele pelo apelido. Falei, ô chegado, aqui é o Wagner. Tinha 27 anos. Falei, eu li um livro, cara, um pensamento. Falei, eu li um livro que o cara estava preso no caixão. Estava lá o corpo e o espírito preso ainda. Não tinha se libertado. E as pessoas passando em cima do caixão, ele via passar. Olha eu aqui! Tira daqui, ajuda eu aqui! Olha eu aqui e tal. Daí daqui a pouco veio um cara que deu aula na universidade para ele, um professor. Daí ele olhou e falou, nossa, até o professor fulano veio no meu velório. Daí esse professor olhou para ele, fez uma prece sincera. E essa prece sincera o libertou do corpo. De alguém que não é parente, não era amigo. Uma prece sincera. A prece sincera não precisa ser de quem eu conheço. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é fazer uma prece sincera para quem está partindo. Prece sincera pode ajudar. E não precisa ser uma prece de 3 horas. Pode ser rápida. Então, eu conversando em pensamento com ele, lembrei dessa história e falei, a prece que eu vou fazer para você agora é uma prece sincera. Em pensamento. E fiz a prece. Correu depois de algum tempo. O pai dele foi me procurar. Falou que queria ir no centro que eu frequentava, que ele queria conhecer, foi lá, fez curso básico, fez curso de mediunidade. Daí um dia no grupo mediúnico que eu estava trabalhando, apareceu lá. Começou a trabalhar no grupo mediúnico. E num dia que eu estava como dialogador, né, do trabalho mediúnico, o pai dele estava lá, veio uma comunicação de uma médium, que não conhecia ele, não sabia do histórico, veio e falou, pai, queria conversar com você. E ele não entendeu. Falou, pai, chamou pelo nome, pai, fulano, aqui é o fulano. O pai dele, filho do céu, ele falou, primeira coisa, fale para a mãe que tudo aquilo que estão falando no ouvido dela é mentira. Era a minha hora. Deus não erra. Daí conversou um pouco com ele. Daí falou, e você, meu amigo? Achei que era eu. Eu sou pesquisador, viu? Se vier minha mãe no trabalho mediúnico, meu pai, eu vou pesquisar, ver se é. Eu sou médium, tenho obrigação de pesquisar as mensagens mediúnicas. Está lá no livro, tem que colocar a mensagem ao exame. Então eu fiquei de pesquisador só, né? E você, meu amigo? Achei que ele ia falar comigo, era outro amigo. Já estava na... Quer dizer, não era o primeiro.
Já estava em terceira regra. Conversou com outro amigo. Ele falou, e você? Me chamou pelo apelido. Falou, pro pessoal é Wagner, para mim continua sendo fulano. Me chamou pelo apelido. E bateu um papo comigo ali. Daí ele me disse assim, cara, quero agradecer duas coisas para você. Primeiro, a força que você deu para minha família. Falei, você faria o mesmo por mim? Ele falou, com certeza. Mas eu assisti tudo. Eu vi tudo que você fez. Falei, eu nem lembro o que você viu. Falei, legal. Ele falou, segunda coisa que eu queria agradecer. Para terminar a conversa, e ele se comunicou várias vezes depois. A segunda coisa que eu queria agradecer, eu falei, o quê? Ele falou, aquela prece sincera que você fez para mim. Só eu e ele sabíamos disso, através do pensamento. Aquela prece sincera. E ele usou a palavra sincera. Então não procuremos comprovações para o final da vida como se fosse algo fantástico, sobrenatural. Muito menos para a mediunidade. As coisas são fenômenos naturais, simples, e só falta a gente entender. E daí eu posso dizer que nessa mensagem do Cristo, Cristo em relação à morte tem várias e várias mensagens sobre a morte. Nós temos parentes que já foram, temos parentes que estão indo, tem parentes que vão assistir a nossa ida. Tudo no fenômeno absolutamente natural. Eu não preciso gostar da morte, mas preciso entendê-la para acelerar o processo de evolução e tudo isso que acontece. Mas nós podemos pensar assim, se Deus, que é Pai de infinita glória e misericórdia, Criador de tudo que existe, e concede a seu Filho algo que o leva ao descanso, algo que o leva à reflexão, algo que impõe uma nova lei, que é a lei do arrependimento, expiação, e tudo aquilo que nós vamos fazer depois como reparação, é sinal que Ele sabe e confia em nós. Nós é que não confiamos em nós mesmos. Deus confia porque disse a seu Filho Jesus que nos disse, sede perfeitos logo, como vosso Pai Celestial é perfeito. E nós não acreditamos. Jesus disse 3 coisas, deixou de ensino para nós dizendo assim, vós sois o sal da terra. Sem nós aqui essa terra não tem sabor. Somos nós que damos sabor a este mundo. Ele foi mais longe e diz assim, vós sois a luz do mundo. Sem nós essa terra não é iluminada. Somos nós que iluminamos essa terra. O sol tem uma iluminação material, mas a iluminação espiritual somos nós que trazemos. E Jesus jogou a nossa autoestima lá em cima. Autoestima significa o que eu penso e acredito a respeito de mim mesmo, não o que os outros pensam. O que vocês pensam a meu respeito é problema de vocês. E o que eu penso a respeito de vocês é problema meu. Mas Jesus jogou nossa autoestima lá em cima. Ele disse assim, vós sois deuses. Quem sou eu para contrariar o ensinamento do Cristo? Por isso, estamos e estaremos vivos daqui para frente por toda a eternidade, por toda a imortalidade. Que agradeçamos cada dor, agradeçamos cada oportunidade de crescimento e evolução, mas acima de tudo, obrigado, Pai, por fazer com que entendamos a vida para compreender a morte como nada sendo fim, nada terminando, mas tudo recomeçando incessantemente como é a sua lei. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.